Capítulo 239, Preocupações. Kala, você está viva. Lith lamentou essas palavras assim que as pronunciou. Kala parecia quase da mesma maneira quando se conheceram durante o ataque de Balcor. Quase. As sombras que a cercavam eram mais profundas, a luz vermelha em seus olhos estava fria como pedra, e a presença que ela exalava era de um morto-vivo. Não exatamente. Eu mal sobrevivi naquela e apenas graças aos experimentos que havia realizado anteriormente em meu próprio corpo. Depois que me recuperei, decidi levar as coisas para o próximo nível. Atualmente, estou no processo de me transformar em um verdadeiro morto-vivo. Isso é um problema para você? Nem um pouco. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Eu poderia perguntar a você a mesma coisa. Eu estava cuidando dos meus assuntos quando reconheci sua assinatura de mana. Gostaria de me apressar aqui para ajudá-lo, mas estava no meio de um procedimento delicado. Cheguei aqui apenas alguns segundos atrás. Como você está, Flagelo? Lith contou a ela tudo o que ele passou desde a última vez que se viram, sem poupar detalhes sobre a visão da morte. Fascinante, ela respondeu. Isso funciona comigo também. Não estranhamente, Kala permaneceu a mesma, não importa quanto tempo ele olhou para ela. Talvez seja por causa da minha transformação em andamento, ou talvez porque você sabe que eu sou mais forte que você. Devemos tentar perguntar a Scarlet quando ela voltar. Kala olhou para Lith primeiro e depois para o Anel de Solos. Ela não concordou com a decisão deles, mas, como o conheciam melhor, Kala decidiu não interferir. Kala, por que você decidiu se transformar em morto-vivo? Você evoluiu apenas recentemente, isso não é demais? Lith ficou tão feliz em vê-la quanto preocupado com sua saúde mental. Desde que ele desenvolveu a visão da morte, ele revisou todas as antigas conversas que teve com seu psicólogo, para entender o quanto ele era louco. Se antes da morte de Protetor, seu coração parecia ter sido transformado em pedra, desde que ele desenvolveu a visão da morte, ele podia sentir um vazio no peito. Como um buraco pelo qual um vento frio soprava sem parar, congelando seu corpo. Ele temia que Kala estivesse sofrendo de um trauma semelhante e se afastara mais facilmente de seus sentimentos. Era a mesma coisa que ele planejava fazer por um tempo, antes que o carinho de sua família e Glória o convencesse do contrário. Eu não estou me apressando em nada. Estou pensando na possibilidade desde que eu ainda era um Big. Por que você acha que eu estava tão interessada em mais mortos-vivos, mesmo quando nos conhecemos pela primeira vez? Sinto muito, mas não entendo. Com base no que li, os monstros evoluídos têm uma vida útil muito longa. Você não pode esperar um pouco antes de tomar uma decisão tão irreversível. Kala suspirou, percebendo quão pouco Scarlet confiava em Lith para mantê-lo no escuro, mesmo sobre conhecimentos básicos. Sinto muito ser forçado a quebrá-lo dessa maneira, mas não há maneira fácil de fazê-lo. Não são apenas os monstros evoluídos, todos os despertos vivem por séculos. Isso significa que você também, mais cedo ou mais tarde, enfrentará o mesmo problema. O quê? Lith e Solos ficaram perplexos. Na sua tentativa de salvar Protetor, você perdeu décadas de vida útil. Isso significa que você viverá algumas centenas de anos a menos que os despertos comuns, mas você ainda viverá por séculos. Como isso é possível? De repente, Lith sentiu-se tonto, o mundo estava girando ao seu redor, a ponto de ele ter que usar a espada bastarda para se sustentar. A vida das pessoas depende da quantidade de força vital que elas possuem. Uma pessoa desperta é capaz de absorver constantemente a energia do mundo. Portanto, em vez de queimar sua própria força de vida, consome principalmente a energia do mundo. Isso prolonga nossas vidas por muito tempo. Eu sabia desde o momento em que me tornei um desperto que significaria assistir a todos os meus parentes morrerem. Testemunhar o mundo como eu sei que muda até que eu me tornasse incapaz de aguentar. Na minha forma Wigot, eu ainda podia ter filhotes, mas e eles? Eles viveriam evitados por animais e seres humanos, apenas para morrer de velhice muito antes de mim. Saiba disso, a prole de um desperto quase nunca é um desperto, assim como ter um mago como pai ou mãe não significa ter um grande talento para a magia.
É por isso que existem monstros perambulando por este mundo. Os filhos de Scarlet são os corpicores capazes de usar todos os elementos, vivem cerca de 300 anos, mas não são os despertos. Além disso, seu caso é ainda mais especial. O que você quer dizer? Todas essas revelações repentinas forçaram Lita a se sentar. Ele sentiu como se fosse vomitar. Você pode viver tanto quanto um desperto, mas também pode viver para sempre. Existem imortais neste mundo, criaturas que podem viver até que alguém os mate, e abominações estão entre eles, assim como os mortos-vivos. Isso significa que minha família, meus amigos, Lit gaguejava pelo choque. Todos eles morrerão com o tempo. Mesmo que você prenda todos eles, mesmo que você os proteja pessoalmente, mais cedo ou mais tarde eles morrerão diante de seus olhos. O tempo é nosso aliado tanto quanto nosso inimigo, completou Kala a sentença para ele. É por isso que o que você fez por protetor foi estúpido e infantil. Ele tinha visto muitos de seus parentes falecerem na frente dele depois de se tornar um Ri. Depois de se tornar um Skull, ele era obrigado a testemunhar todo o seu bando, além da nova companheira e até seus filhotes murcharem na frente dos olhos. Além disso, sua ideia de mortos-vivos é falha. Os mortos-vivos maiores não só podem viver para sempre, mas também têm a mesma gama de sentimentos que os vivos. Os mortos-vivos humanos nos dão um nome ruim porque, quando se acostumam a matar, param de pensar. De outros como seres vivos, menosprezando-os como gado. Porém, um animal mágico é diferente. Precisamos matar desde o momento em que nossos pais nos abandonam. A vida é uma luta constante pela sobrevivência. Para mim, transformar-se em um morto-vivo não mudará nada. Ao contrário de Nook, eu não nasci Big. Primeiro, eu era apenas um urso, depois um Big, finalmente, um Wigged. Não importa o quanto minha aparência mude, sempre serei eu mesma. Você pode dizer o mesmo. Talvez, eu não sei, foi a primeira vez que Lee foi forçado a mentir para Kala, mas ele não tinha como explicar a ela como ele havia renascido 2 vezes e havia mudado muito pouco até agora. Então, a boa notícia é que você não precisa se preocupar com a minha família. Eu cuidarei deles pessoalmente. Eu o libertarei da sua promessa. A má notícia é, bem, tudo o mais. Há algo que você precisa perguntar antes de nos separarmos de novo. Kala esfregou o focinho suavemente contra a bochecha de Lit. Ao contrário de suas expectativas, ela estava quente. Acariciar a cabeça dela o ajudou a recuperar um pouco a calma. Deixe-me ver se entendi. Se eu permanecer apenas um desperto, viverei por alguns séculos, enquanto se me tornar um morto-vivo ou uma abominação, viveria para sempre. Sim, ela assentiu. Cuidado com o fato de que ambas as condições têm um preço. Mortos-vivos maiores normais não podem usar a magia da luz livremente, apenas pioram sua fome. Alguns não conseguem suportar a luz do dia, outros ficam enlouquecidos por seus novos instintos. São todos limites inaceitáveis que dificultariam minha pesquisa, é por isso que estou tentando me transformar em um Lich. Você o que? Lit congelou. Os Lich são uma das poucas exceções. O processo exige que você divida seu núcleo em 2. Uma parte permanece em seu corpo e a outra precisa de um vaso especial para selá-lo de todas as influências externas, mesmo com o passar do tempo. Dessa forma, mesmo se seu corpo for destruído e seu núcleo quebrado, você sempre poderá regenerar um novo do zero. O processo é longo e arriscado. Um único erro e eu estarei morta para sempre. Quanto às abominações, eles podem usar livremente todos os elementos, mas, devido à sua natureza parasitária, são constantemente caçados. Eles só cuidam de sua própria sobrevivência. Eles nem têm um corpo a menos que roubem um. Mesmo que encontrem um adequado, suas energias destrutivas o consomem ao longo do tempo até que precisem encontrar um substituto. Portanto, tenha cuidado com o que você escolher. Permaneça desperto até ter certeza absoluta de sua decisão. Um dia, posso encontrar uma cura para os mortos-vivos, mas duvido que exista uma por ser uma abominação. O que você acha que eu deveria fazer? Lita estava completamente perdido, ele não queria que Kala o deixasse. Ele nunca se sentiu tão sozinho em sua vida.
No momento em que soube que estava destinado a viver por tanto tempo, não conseguiu parar de considerar todo mundo que conhecia um pouco mais do que cadáveres ambulantes. Pare de viver no passado, Kala bufou. Aproveite o seu presente, porque isso mudará em breve. Pare de pensar na morte e se preocupe com os vivos. Você tem apenas alguns anos para passar com eles, faça-os valer a pena. Além disso, tente aprender com Nuke sobre como enfrentar as mudanças. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele me perguntou quando eu contei a ele sobre meus planos para o futuro? Ele disse: "Tudo bem, mãe. O que você pegou no jantar?" Permanecerei nesta floresta por alguns anos, não sei quanto tempo levará para concluir minha transformação, nem se será bem sucedida. Procure-me apenas se você estiver precisando urgentemente de ajuda, pois estarei ocupada. Retomaremos nossas lições quando ambos tivermos mais tempo livre. Depois de se despedir do túmulo de protetor, Lita encontrou o seu fechamento. Ele finalmente estava em paz consigo mesmo, mas depois de ouvir as palavras de Kala, sentiu-se perplexo. Bem, isso é ótimo. Eu precisava de boas notícias, Lita zumbou. Eu já estava pensando em me tornar um imortal, um morto-vivo, seja o que for. Teria gostado de ser minha escolha, o último recurso, caso eu não conseguisse encontrar uma maneira de ter uma morte adequada. Até entender o que diabos estou me tornando, meu tempo de vida é o último dos meus problemas. Até meu braço age por conta própria. Eu sabia que sobreviveria a meus pais, mas agora parece que vou sobreviver a minhas irmãs e até meus sobrinhos. Não há solução. Mesmo se eu encontrar uma maneira de transformá-los em despertos, então o que? Devo também transformar o marido e a família de Rena? Seus filhos quando os tiverem? Isso destruiria suas vidas. Lid permaneceu pensativo por alguns minutos. A verdade que ele acabara de descobrir estava anulando seus planos para o futuro. Sua idade tornou-se completamente irrelevante. A julgar pela aparência de Scarlett, ele provavelmente continuaria jovem, mesmo quando tivesse um século de idade. Eu fiquei obcecado em controlar todos os aspectos da minha vida, apenas para descobrir que não tenho voz no assunto. Estou fadado a ter uma vida longa e solitária, a menos que seja amigo de mortos-vivos, como Kala ou os despertos. Ele riu amargamente. Pelo meu Criador, você ouviu uma única palavra que Kala disse. Ela disse para você aproveitar o presente, valorizar aqueles que você ama e, em vez disso, você está agindo como se eles já estivessem mortos. Você ouviu o plano dela de transformar Nuke em um morto-vivo ou um desperto? Não. Ela está até disposta a encontrar uma cura para sua filha adotiva vampira, para lhe dar uma vida mortal. Ela se preocupa com eles e sua felicidade, não consigo mesma. Pense em protetor. Ele sabia que sobreviveria à sua matilha. Ele considerou isso motivo suficiente para não evoluir? Não, ele se tornou um Ri primeiro e um Skull depois. Quando ele conheceu Celia, ele não a evitou só porque ela é fraca e teve vida curta, ele começou uma família. Por que você é tão ruim em seguir seus próprios conselhos? Você se lembra do que disse a Irial? Sua única opção é abraçar as mudanças ou permanecer sempre preso pelas falhas do seu passado. Ela projetou em sua mente o último encontro com o protetor antes que Lid perdesse a consciência, rapidamente seguido pelas palavras de Kala. Lid teve que aceitar que ela estava certa. Ambos o encorajaram a seguir em frente sem deixar que seus medos controlassem sua vida, mas ele estava lá fazendo o oposto. Droga, eu odeio que você esteja sempre certa, Solos. É exatamente por isso que o protetor tentou me impedir. Todo esse tempo, enfrentei essa existência como um inimigo a ser vencido ou um problema a ser resolvido. Meu medo de perder aqueles preciosos para mim me fez perder o foco no que é realmente importante. Perdi tanto tempo me preparando para o pior que provavelmente passei mais tempo com meus camaradas durante o último ano do que com minha própria família até agora. Solos podia sentir que a mente de Lid estava finalmente relaxando. Depois de mais de uma década de luto e raiva cega, ele parecia capaz de superar seus limites e viver sua vida ao máximo. Isso a deixou incrivelmente feliz e assustada ao mesmo tempo. Porque no final, Protetor cometera um grande erro.
Mentir para Lit para protegê-lo tinha sido a coisa errada a fazer. Cabia a ela corrigir as coisas. Capítulo 240, Discernimento 1. A verdade poderia machucá-lo, mas mentiras o machucavam ainda mais. O trauma, o luto nunca pararam até que ele foi forçado a enfrentar seus próprios erros através dos olhos dos outros. Ela não podia deixá-lo recomeçar sua vida com base em uma mentira conveniente. Era hora de ficar limpa com Lit, mesmo que isso significasse destruir o relacionamento deles. Todos os dias ela escondia a verdade como tortura para Solus, mas ela aguentou porque se importava demais com ele. Ela estava disposta a guardar o rancor dele se isso significasse que Lit mudasse para melhor. Lit, você confia em mim? Ela perguntou. Eu confiaria em você com minha vida. Ao lado de protetor, você é meu único amigo de verdade. Apesar de testemunhar cada uma das minhas falhas mais desprezíveis, você sempre me aceitou como eu sou. Eu não seria a pessoa que sou agora sem você, Solus. Ele respondeu. Então espero que um dia você me perdoe. Perdoá-la por quê? Lit ainda não completara a sua pergunta quando Solus projetou em sua mente tudo o que aconteceu depois que ele perdeu a consciência. Como o protetor havia sobrevivido, suas últimas palavras para Lit e seu pedido a Solus para manter isso em segredo. Lit não podia acreditar em sua própria mente. Como você pôde fazer isto comigo? Não havia vestígios de raiva em seus pensamentos, apenas a dor profunda resultante da quebra de sua confiança. Até aquele dia, Lit sempre considerou a única certeza em sua vida. Solus era uma parte dele, tanto quanto ele era uma parte dela. Aos olhos dele, ela volta a ser um pedaço de pedra não confiável, exatamente como no primeiro dia em que se conheceram. Ela podia sentir sua dor e acusações silenciosas. Os dois a machucaram profundamente, mas ela continuou sendo honesta sem esconder nada dele. Como? Eu vou te dizer como. Simplesmente fiz exatamente o que você fez repetidamente ao longo dos anos a todos que você ama e se importa. Eu segui seus ensinamentos e menti para você para mantê-lo seguro de uma verdade que eu temia que pudesse matá-lo. Lit queria repreender, mas tudo o que lhe veio à mente lhe pareceria incrivelmente hipócrita. Ele ainda se lembrava de como Scarlett o acusara de corromper a natureza de Solus, mas só agora entendia o significado das palavras dela. Como posso confiar em você a partir de agora? Como você pode me pedir para perdoá-la? Você é a única a quem nunca menti, nunca. É realmente fácil. Ela respondeu como uma voz firme, mesmo que Lit pudesse sentir sua dor e lágrimas. Apenas leia minha mente como você sempre fazia quando nos conhecemos. Desenterre todas as minhas memórias e sentimentos até que sua paranoia esteja satisfeita. Faça agora mesmo, se isso faz você se sentir melhor. Sei que cometi um erro mentindo para você, mas o fiz apenas por amor. Talvez você ainda não perceba, mas você é meu tudo, como caro era para você, se não ainda mais. Eu estava com medo de te perder para sempre, com medo de ficar sozinha de novo. Eu escolhi mantê-lo vivo e salvo, mesmo que isso significasse perder sua confiança. Prefiro um mundo em que você me odeia por minhas ações, em vez de continuar vivendo sem você. Seria pior que a morte, ainda pior do que morrer de fome lentamente. Lit adoraria acreditar nela, mas naquele momento ele não acreditava em ninguém. Ele seguiu a sugestão de Solus, fundindo completamente a mente deles pela primeira vez em anos. Lit podia ver tudo o que ela pensava e sentia desde o dia em que se uniram. A dor de não ter um corpo, como seus sentimentos por ele cresceram e mudaram ao longo dos anos. Em algum momento, era impossível entender se era o tipo de amor que uma filha tinha por um pai ou melhor, o que uma mulher sentia por um homem. Tudo que ela disse a ele era apenas a verdade, desde as razões pelas quais ela mentiu para ele até todos os sacrifícios que ela fez para mantê-lo vivo até aquele momento. Ele aprendeu sobre todas as vezes que ela havia arriscado sua vida para protegê-lo, menosprezando a si mesma como se ela nem fosse uma pessoa. Ele experimentou a culpa e o sofrimento que se derivavam de esconder a verdade dele.
Lit ficou chocado com todas essas revelações, ainda mais porque fundir suas mentes significava violar sua privacidade, vasculhando seus pensamentos mais íntimos. Eu sabia que você faria isso, mas dói mesmo assim. Ela chorou. Por favor, me jogue fora, se precisar, mas me deixe em paz. A velha bolsa reapareceu em volta do pescoço e Solos deixou o dedo para se esconder dentro dela. De repente, ele não podia sentir a presença dela dentro de sua mente. A porta entre eles poderia ser aberta com um simples pensamento, mas e depois? Lit sentiu-se perdido, ele não conseguia pensar em nada que pudesse fazer para que qualquer um deles se sentisse melhor. Tudo que Solos fez foi apenas porque ela seguiu seus ensinamentos. Ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Academia Grifão Branco, apartamentos de Uriel. Meninas, não acredito que vou dizer isso em voz alta, mas quanto mais conheço Lit, mais acho que ele não é um ser humano, disse Uriel. Quero dizer, vamos deixar de lado sua terrível atitude quando nos conhecemos, já que a merecemos. Como ele pode ser tão forte? Não é natural. Além disso, como ele poderia ficar bem sem descansar nem por uma hora? Não faz algum sentido. Sim, para não mencionar que, de alguma forma, ele viu os Clackers, apesar deles estarem no subsolo. Ele já explicou como conseguiu fazer isso. Kila apontou. Não, respondeu Glória. Há também o problema com seu amado irmão, que ele deixou escapar enquanto nos dava uma conversa animada. Eu verifiquei 3 vezes, o relacionamento dele com os irmãos é terrível. Ou ele tem um terceiro irmão secreto ou não sei o que pensar. No entanto, se eles não perceberem, não vou adicionar carvão ao fogo. Eu não gosto de onde essa conversa já está indo. Ela pensou. Honestamente, eu nunca entendi como qualquer um de vocês poderia ignorar sua personalidade em constante mudança. Primeiro, ele foi muito rude conosco. Então ele se tornou nosso mentor, apesar de ser 3 anos mais novo que nós e, por fim, nosso bom amigo. Todos nós vimos como ele mata pessoas sem remorso, com que facilidade ele mente para todo mundo, até para nós. Sou grato por tudo que ele fez por mim, mas ele ainda me assusta. Fria encolheu os ombros. Suspeito que Lit seja um membro bastardo da família real. As palavras de Uriel deixaram os outros sem palavras. Meu pai diz que o casal real é conhecido por ter habilidades físicas iguais às bestas mágicas. Isso também explicaria como ele é tão conhecedor e por que Linjus o mantém em tão alta consideração. Gente, eu não acredito que vou dizer isso em voz alta, mas quanto mais eu ouço você falando sobre Lit assim, mais você me dá nojo. O olhar de Glória estava cheio de desprezo. Eu não sei sobre você, mas eu me aproximei dele após o primeiro exame, e não o contrário. Então, ele definitivamente não tentou me explorar para obter ganhos pessoais. Além disso, sim, ele tem muitos segredos, mas e daí? Ele poderia ter escondido sua força e deixar o assassino matá-lo, e Uriel. Assim como durante o ataque de Balcor ou contra os Clackers apenas algumas horas atrás, ele poderia ter fugido e nos deixado mortos. Em vez disso, ele lutou ao nosso lado, salvando nossas vidas. Ele nos ajudou inúmeras vezes, mas nunca nos pediu nada em troca. No entanto, aqui está você, falando pelas costas, porque ele nunca explicou como conseguiu derrotar aqueles batedores ou nos purificar das toxinas de Balcor enquanto muitos outros morriam. Eu não me importo como ele fez isso. O que importa para mim é que ele se importava mais com nossa segurança do que com seus próprios segredos. Não me importo se ele é o filho bastardo do rei ou se ele tem sangue de dragão em suas veias. De acordo com as lendas, os filhos de um humano e de um dragão carregariam uma força oculta que poderia se manifestar na forma de capacidade física, talento mágico ou beleza. Isso explicaria por que os membros femininos de sua família são tão bonitas e por que ele é tão diferente de todos nós. Seja qual for o segredo dele, tenho certeza de que ele nos contará a tempo.
O que realmente importa para mim é que as ações dele falam alto sobre o caráter dele, assim como sua ingratidão sobre o seu. Se você realmente pensa em interrogá-lo depois de todas as vezes que ele salvou nossas vidas, depois de tudo o que enfrentamos juntos, vocês não merecem ser seus amigos e nem meus. Glória bateu a porta atrás dela, incapaz de ouvir suas divagações mais. Você acha que os sentimentos dela por ele estão nublando seu julgamento? As palavras de Glória atingiram vários nervos, fazendo Fria se arrepender de ter falado tão severamente. Não, acho que deixamos nosso medo do desconhecido nos dominar, e Lial respondeu. Demorou um pouco para descobrir o paradeiro de Balcor, mas Scarlet descobriu sua localização graças à sua rede de comunicação com todas as bestas mágicas com as quais tinha trabalhado no passado. Os vários senhores das diferentes regiões ajudaram bastante na coleta das informações necessárias. Ela sabia que Balcor exigiria um suprimento constante de cadáveres para construir a cada ano um exército tão grande. Além disso, examinando os mortos-vivos capturados com seu artefato, ela conseguiu identificar a assinatura de energia de Balcor. Nesse momento, tudo o que ela precisava fazer era usar seu encantado pince-nez como scanner. Ela começou sua investigação a partir dos locais onde grandes batalhas haviam ocorrido. Os mortos-vivos de Balcor exigiam mais do que apenas ossos, então ele precisava de cadáveres frescos. De lá, ela havia interrogado os animais mágicos que viviam nas proximidades. Todo esse trabalho teria sido inútil sem o artefato dela. Balcor estava ciente das falhas em sua cadeia de suprimentos. Ao longo dos anos, ele usou incontáveis intermediários para armazenar o que precisava em amuletos dimensionais e ter tudo entregue à sua porta. A única coisa que ele foi incapaz de prever era a existência de um artefato capaz de reconhecer a força vital de um indivíduo a uma grande distância. Scarlet quase estava prestes a desistir antes de encontrar seu rastro. Como os incontáveis perseguidores que a precederam, o Scorpicore continuara preso na rede de pistas falsas e enganos que Balcor havia posto. Muito tempo se passou desde o ataque. A trilha era fria e a tribo Pluma esquecida era nômade. No entanto, um dos senhores do oásis relatou a ela sobre como um pequeno monte de pedra que decorava seu feudo por séculos desabou logo após o término dos ataques às academias. O senhor não tinha ideia do que poderia ter acontecido, mas Scarlet era mais do que suficiente. Quando ela chegou ao local que o monte ocupava, o artefato foi capaz de detectar a assinatura de energia de Balcor. Scarlet levou apenas algumas horas para seguir o caminho até seu destino. Ela já estava provando o sangue e o medo de Balcor, quando sua perseguição chegou a um fim abrupto. Salark, a governante do Deserto do Sangue, bloqueou o caminho, encarando Scarlet com aborrecimento. O que você está fazendo aqui? Este não é o seu território. Você não é bem-vinda aqui. Scarlet reconheceu Salark pelo que ela era. Seu corpo tremia instintivamente de medo. Senhorita Salark, estou aqui para vingar-me de todos os súditos leais e queridos amigos que o demônio escondido naquele acampamento matou. Ela disse apontando para a tribo visível no horizonte. Demônio? Você quer dizer Ilium Balcor? Se for assim, é melhor você ir para casa. Ele é um dos meus súditos agora. Diga a Tiris que ela teve a oportunidade e a desperdiçou. Agora é a minha vez. O quê? Scarlet ficou pasma. Você sabe quem ele é e o que ele faz, mas o deixa viver. É claro que sim. Quem seria tão estúpido em deixar um talento tão raro desacompanhado? Ao longo dos anos, Balcor ajudou a tribo a prosperar. Ele não apenas os protegeu de todos os tipos de ameaças, mas também os ensinou magia avançada e cuidou dos doentes. Você deve saber que a magia da luz e das trevas anda de mãos dadas. Quando as pessoas pensam em Balcor, elas apenas veem um necromante, mas ele também é um grande curandeiro. Ofereci-lhe muitas vezes para se tornar um dos meus subordinados. No entanto, ele sempre recusou, porque significaria jurar sua lealdade a mim e abandonar seus planos tolos de vingança. Agora que ele tem apenas alguns anos de vida, Balcor finalmente ouviu a razão e se submeteu a mim. Então saia, Scorpicore. Diga ao seu mestre que ele está sob minha proteção.
Eu respeito Lady Tiris como eu respeito você, Lady Salaad. Scarlet rugiu. No entanto, eu não tenho mestre. Estou aqui por vontade própria e não vou desistir só porque você diz. Salaad riu com entusiasmo das palavras ousadas de Scarlet. Garota, eu tenho uma queda por jovens arrogantes, mas isso não significa que irei com calma. Dê mais um passo à frente e nós dois lutaremos como inimigos. Que assim seja. O rugido de Scarlet fez a terra tremer e o céu chorar. Apesar do clima seco do deserto, nuvens negras apareceram do nada e cobriram o sol. O sorriso de Salaad cresceu ainda mais. Uma tribulação mundial. Isso com certeza torna as coisas mais interessantes. Ela pensou. Continua no próximo vídeo. Continua.